Via Justiça está de volta, debatendo hoje os avanços trazidos nesses 20 anos da Constituição de Minas Gerais. Nossos convidados são o procurador Antônio Sérgio Toné, representante da Associação Mineira do Ministério Público, e o doutor Nelson Messias de Moraes, que é presidente da Associação dos Magistrados Mineiros. Doutor Nelson, o senhor terminou o bloco falando nas dificuldades, mas essas dificuldades que existem hoje, elas não estão remetidas à Constituição, não é uma questão constitucional, é uma questão de lei ordinária? É uma questão de lei ordinária hoje. Agora, a independência, a autonomia do poder está garantida. Não, isso aí não tenha dúvida. Mas no concernente à questão financeira e orçamentária, hoje vivemos algumas dificuldades, porque hoje o Poder Judiciário é mais demandado que antes, porque a Constituição da República de 88 e a Constituição Mineira propiciou ao cidadão o direito de acesso à justiça, que não havia antes. E mais recentemente, em 96, 97, foram criados os juizados especiais que atenderam basicamente aquela demanda reprimida. Portanto, o custo com a manutenção do poder, ele aumentou. E a lei de responsabilidade fiscal, ela traz um limite. Sim. E esse limite não pode ser matéria de discurso para não melhorar, para não aprimorar o poder. Perfeito. Porque o cidadão clama por uma justiça mais célere. Doutor Toné, se essa questão afeta o Judiciário, naturalmente afeta o Ministério Público também? Exatamente. Esse crescimento da demanda? A lei de responsabilidade fiscal limitou os gastos do Ministério Público com o pessoal a 2% da receita. E, na realidade, isso acaba tornando a independência do Ministério Público, a autonomia, de forma indireta, afetando, porque com o orçamento que nós temos atualmente, nós não podemos colocar promotores em todas as comarcas. A comunidade de Jacinto, no Vale de Jequitinhonha, por exemplo, não tem promotor, e como Jacinto, mais outras quase 100 comarcas sem um promotor de justiça. Então, como que o Ministério Público vai prestar bons serviços, levar ao judiciário essas demandas mais importantes, sem promotores no Estado? E não tem, porque além do concurso, que é muito difícil, que nós não temos orçamento para isso, estamos limitados. E isso acaba afetando. Quando a lei foi aprovada, nós não tínhamos ainda uma estrutura como nós temos atualmente. Como tem agora? Com oficiais de diligência, técnicos. O quadro de pessoal cresceu muito em razão dessas demandas. Perfeito. E isso acaba tornando as nossas garantias, a garantia do cidadão de ter um Ministério Público forte, afetada diretamente. Doutor Nelson, eu toquei na abertura do programa em uma crítica que comumente é feita às constituições, tanto a federal quanto a estadual, foi do excessivo detalhamento, dos detalhes. Um dos exemplos, por exemplo, a Constituição de Minas, ela chega ao ponto de fixar a jornada de trabalho de uma única categoria profissional. Esse tipo de detalhamento, de detalhismo excessivo, chega a ser prejudicar a atuação do judiciário, por exemplo, na análise de processo? E chega a extinguir autarquias também, que você citou no início. Exatamente. Olha, é óbvio que isso aí às vezes gera recursos ao Poder Judiciário, porque quando há uma controvérsia, busca-se a solução para essa controvérsia através do Poder Judiciário. E, obviamente, toda legislação, quando ela traz alguma incongruência, para que seja sanada essa incongruência, busca-se a tutela jurisdicional. Mas não é o caso da Constituição Estadual, porque se nós deixarmos de lado o grau de detalhismo em que ela se embrenhou, assim como a Constituição Federal, isso não chega a prejudicar esse arcabouço jurídico. Ao contrário, não necessitaria, em alguns casos bastaria leis ordinárias, ou leis complementares, ou a própria lei orgânica, uma lei orgânica, mas não chega a prejudicar o arcabouço como um todo. Perfeito. Doutor Toné, o que o Ministério Público pensa disso? Olha, eu entendo que esse detalhismo, ele é reflexo do período difícil que nós vivemos antes da Constituição de 88, da ditadura, em que não havia segurança jurídica para o cidadão. Então, o cidadão, através dos seus representantes, passaram a exigir do Constituinte esse detalhismo para exatamente não correr o risco de ter a incerteza jurídica que tinha
Então é razoável, é compreensível. Quer dizer, a inserção no texto da Constituição Exato. é uma garantia muito mais forte. Uma certa garantia. Os ambientalistas quiseram esmiuçar o máximo possível de direitos do cidadão na Constituição. E assim ocorreu com todas as classes, com todas as categorias de representantes. E isso ocorreu em Brasília, ocorreu aqui em Belo Horizonte também. Os defensores públicos, os policiais, os juízes, os promotores, os metalúrgicos, enfim, todas as classes se confluíram para... Quer dizer, o senhor diria que isso é compatível com o momento que nós vivíamos, né, em que houve uma explosão de liberdade. Exato. Agora, o essencial, eu acho que está na Constituição. Se tem penduricalhos que não deveria ter, isso não chega a atrapalhar. Né? Eu acho que a Constituição não só a Constituição estadual, mas a legislação, o legislador mineiro, ele abriu caminhos interessantes, com as audiências públicas, né, para manter esse contato permanente com a sociedade. Hoje eu penso que tem algumas áreas que a Constituição estadual, até a legislação estadual, poderia melhorar, como a defesa do meio ambiente. Sim. Né? Minas Gerais tem uma vocação muito grande para a exploração de minério, a industrialização do minério. Isso gera uma economia para o Estado, uma riqueza para o Estado, mas isso vai nos deixar um passivo muito grande para as gerações futuras. Se nós não cuidarmos agora de uma exploração consentânea, mais racional, mais racional, né, a área da segurança pública. Nós temos grandes problemas na segurança pública. Se fizermos pesquisas e são feitas, a grande preocupação do cidadão, hoje não só de Minas como do Brasil, é com a segurança pública. Mas não é matéria constitucional, é matéria para um ordenamento ordinário. Exato, mas a Constituição pode estabelecer diretrizes para um trabalho conjunto maior entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, dar garantias maiores para os policiais, né, para o exercício, para o combate à criminalidade organizada, principalmente. Perfeito. Então, eu acho que tem um campo muito grande para a Constituição estadual e a legislação estadual crescer e avançar no interesse do cidadão. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final.